Olá, aqui é o professor Francisco Henrique. Nós vamos, nessa videoaula de hoje, falar de motores de combustão interna. Estou chamando de parte 1 porque eu estou dividindo essa fala em dois momentos, tá? Nós vamos fazer uma introdução, entender alguns conceitos básicos, diferenciar um motor do ciclo Otto de um motor do ciclo diesel nesse primeiro momento. E num segundo momento nós vamos especificar melhor os componentes que compõem o motor num todo, bem como os acessórios, tá? Essa parte 1 ela é bem tranquila, porém, para que nós possamos entender sobre a eficiência dos motores, rendimento de motor, compreender melhor essa lógica, nós precisamos fazer essa introdução, tá? Conhecer melhor os combustíveis, o que é importante para que ocorra a explosão e liberar energia, como que essa energia pode ser potencializada, tá? Nós temos já de início aqui nesse slide duas imagens, um motor fechado e um motor com alguns cortes, para que vocês consigam visualizar no interior de um motor, né? Coisa que sem abrir esse motor a gente não consegue visualizar. Então esse corte serve para que nós possamos entender o que é que tem por dentro desse motor. Eu queria destacar aqui, chamar a atenção para o centro dessa imagem maior, né? Aqui nós temos dois pistões, bielas. O que tem aqui dentro, onde esses pistões trabalham aqui num movimento harmônico simples, subindo e descendo, é o que nós chamamos de câmara de compressão, que é onde ocorrem as explosões e a liberação da energia. Ou seja, essas câmeras aqui, motor de 4 cilindros tem 4 câmeras. 6 cilindros, 6 câmaras, 8 cilindros, 8 câmaras e assim por diante. Essas câmaras, nós poderíamos dizer que é o coração do motor. E é dentro delas que injeta-se ar, que injeta-se combustível e onde ocorre as explosões e a liberação de energia oriunda do combustível que nós estamos utilizando. Tá? Para que nós consigamos entender sobre motores de combustão interna, que é os motores que equipam os tratores agrícolas hoje em dia, nós temos que entender quais são os elementos da combustão. Então, para que ocorra liberação de energia, nós precisamos de uma fonte combustível. Nos tratores que nós temos é o óleo diesel, essa fonte, né? Nos nossos carros de passeio pode ser o etanol, pode ser a gasolina, pode ser gás natural. Além desse combustível, nós precisamos associá-los ao oxigênio. Sem oxigênio não tem combustão. E a combinação do combustível e o oxigênio, mais o que ocorre, o que pode promover a centelha tornar esse combustível inflamável, no caso de motores dos nossos carros, seria a vela para soltar a centelha e inflamar esse combustível combinado com oxigênio. Já nos motores de ciclo diesel, que seriam os motores do trator, motores alimentados com óleo diesel, simplesmente o aumento da pressão desse combustível com esse oxigênio é suficiente para que ocorra que isso inflame, né? Ou seja, gere a chama e a partir de então o calor é liberado. A combustão seria a queima desse combustível combinado com o oxigênio, tá? Então, um outro desenho aqui embaixo ilustra melhor isso. O combustível, nesse caso, é o gás, entra em contato com o oxigênio e, a partir daí, as reações acontecem, né? Liberando, inclusive, em toda a combustão, o dióxido de carbono ou monóxido de carbono como gás residual.
a exemplo do maquinário agrícola, isso é liberado no escapamento como gases da combustão. 3 imagens aqui representando essa combustão, uma nave espacial sendo lançada por um foguete, né? Todo esse fogo que a gente vê atrás aqui para que consiga dar propulsão a esse foguete com a nave acoplada, graças à combustão que isso ocorre. A outra imagem que nós temos aqui é um motor de 6 cilindros em V, né? Onde nós vemos aqui em amarelo avermelhado a combustão ocorrendo e liberando energia, e o que nós temos no dia a dia dentro das nossas casas. A combinação do gás, que é o combustível, quando em contato com o oxigênio, realiza-se a combustão. Tá? Então são exemplos simples, rotineiros, do mais simples ao mais complexo, em que a combustão se faz presente como tecnologia. Entendido o que é combustão, então, né, que é a combinação desse combustível com o oxigênio para que a explosão ocorra, nós podemos dar continuidade e falar um pouquinho mais de motor de combustão interna. Por que nós temos esse tópico aqui, motores de combustão interna? Porque há 2 modelos, 2 tipos de motores quanto à combustão. Aquela combustão que pode ocorrer externamente ao motor, isso é representado pelas máquinas a vapor. Nós conseguimos ver isso com maior frequência. Eu já mostro daqui a pouco uma imagem para vocês entenderem melhor o que é essa combustão externa. E nós temos os motores de combustão interna, ou os motores que nós podemos classificá-los como endotérmicos também. Então, MCE, combustão externa, e MCI, motores de combustão interna ou endotérmicos, né? Esses de combustão interna, que é aquele que nós buscamos para a nossa disciplina, eles podem ser alternativos, compostos por pistão, biela e um eixo manivela. Todos esses componentes nós estaremos detalhando melhor para vocês num outro momento, não precisem preocuparem com isso até então, depois vocês vão conhecer melhor o que é um pistão, o que é uma biela, o que é o eixo manivela e como eles relacionam entre si. E esses motores que nós classificamos como motores alternativos, nós temos ele no mercado caracterizado como ciclo Otto e ciclo diesel. Eu destaquei em vermelho aqui ciclo diesel, porque o ciclo diesel são os motores que compõem a nossa frota agrícola, né? Quase que na sua totalidade, os tratores, o maquinário de forma geral são compostos por motores do ciclo diesel, aqueles que são abastecidos com óleo diesel. Esses alternativos do ciclo Otto, a ignição ela é dada por centelha. Ali é onde vai dar o start, né, e promover a explosão. Então tem que ter a centelha, e essa centelha, quem promove ela é a vela, nesse caso dos motores do ciclo Otto. Motores do ciclo diesel, ressalto que ainda nós estamos falando de motores alternativos, a ignição ela ocorre por compressão. Então, quando você pega o óleo diesel combinado com oxigênio e comprime isso, aumentando a pressão, automaticamente, né, a ignição é dada, a explosão ocorre. Então, nos motores do ciclo diesel, nós não temos a necessidade, não temos a demanda de instalação da vela para promover a centelha e assim promover a ignição. Além desses motores alternativos, que é o que nós vamos destacar na apresentação, nós temos os motores rotativos, né? E em relação aos motores rotativos, nós temos 2 modelos, Hankel e turbina a gás. A turbina a gás seria a mais utilizada dentre o universo que a gente consegue enxergar de utilização. Tá? Só para caracterizar que os motores de combustão interna eles podem ser alternativos ou rotativos,
nós ficaremos com os alternativos e, em específico, ciclo diesel, que são aqueles motores que compõem a frota agrícola. Classificação, então, quanto à combustão interna ou externa, aqui já ilustra bem melhor, né? Então, nós temos aqui os motores de combustão externa, representado por uma fonte de alimentação e queima externamente. Então, aqui eu tenho uma caldeira, essa caldeira está preenchida com água, existe um espaço vazio que é onde vai ficar contido o vapor de água. Nós alimentamos ela com fogo, essa caldeira. Esse fogo aquece essa água, ela passa da fase líquida para a fase gasosa e eu gero dentro de um circuito fechado um vapor de água submetido a uma alta pressão. Essa pressão de vapor de água vai tocar uma estrutura, tá? E essa estrutura, por sua vez, vai rodar, nesse exemplo aqui, uma roda que a gente chama de roda de transmissão. Então, esse aumento da pressão aqui do vapor de água é que vai movimentar esse pistão, esse êmbolo, então, ele movimenta, promovendo toda a movimentação mecânica no resto do segmento. Um exemplo clássico disso são as locomotivas movidas a vapor, as famosas Maria Fumaça. Então, esse é o princípio básico de funcionamento desses motores ou motores de combustão externa. Os motores de combustão interna, o próprio nome ressalta, são os motores que compõem a nossa frota agrícola na atualidade. Tá? Então, a explosão ocorre dentro do motor. É um mecanismo um pouco diferente, porém de maior rendimento, maior eficiência do que os motores de combustão externa. Um entrave que nós temos nos motores de combustão interna é que o excedente de calor produzido e não transformado em trabalho, ele precisa ser retirado do motor para manter a sua temperatura de funcionamento. Para isso, nós temos um sistema acoplado a esse motor que nós o denominamos de sistema de arrefecimento. Tá? Bom, estou dando exemplo aqui dos motores de ciclo Otto para que nós consigamos entender. Depois nós vamos falar do diesel e fazer um comparativo entre esses dois. Né? Um exemplo clássico, nós estamos visualizando o interior, nós estamos com um corte longitudinal aqui nesse motor. Né? As câmaras de compressão, são 4 câmeras, então um motor de 4 cilindros. Aqui em cima nós podemos verificar uma válvula aberta. Essa segunda válvula aqui está fechada. E as demais todas fechadas, exceto a última válvula lá no cilindro 4, vamos chamar de cilindro 1, cilindro 2, 3 e 4, lá no cilindro 4 que está aberta também. Tá? Essas válvulas que a gente enxerga aqui, nesse caso 8, são as válvulas que permitem a entrada de oxigênio para dentro dessa câmara e permite fazer com que os gases da combustão eles sejam eliminados para o escapamento. Então nós chamamos isso de válvula de admissão, entrada de ar, e válvula de escape, a saída dos gases depois que ocorre a explosão. Tá? Então, 8 válvulas, um motor de 4 cilindros, 8 válvulas. Nós podemos ainda ter a opção de ter 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape para cada cilindro, para cada câmara dessa. Se tem 4 válvulas, 2 de admissão e 2 de escape para cada cilindro e eu tenho 8 cilindros, esse motor compõe um motor de 16 válvulas. Tá ok? Eu já havia comentado, né, no início da nossa fala que o pistão ele trabalha fazendo um movimento harmônico aqui, subindo e descendo. Nesse exemplo clássico, que são os motores de 4 cilindros, sempre eu vou ter 2 pistões descendo e 2 pistões subindo.
Aqui o 1 e o 2 está descendo e o 3 e o 4 está subindo. Na verdade, está invertido. Estou fazendo confusão. O 1 e o 3 está descendo, o 2 e o 4 está subindo. Tá? Vamos acompanhar o raciocínio do 1 primeiro, depois a gente aplica nos demais. Então ele vai descer. Quando ele inicia a sua descida, abre-se a válvula de admissão. Ele desce admitindo o oxigênio. O ar que passou lá pelo filtro de ar, veio pelo sistema fechado e está entrando para dentro do pistão. Tá? Quando ele adentra aqui, ele desce admitindo. A hora que ele acaba de admitir, ele chega no curso final lá embaixo, essa válvula fecha. Quando ela fecha, ele sobe fazendo a compressão. Tá ok? Quem está fazendo a compressão aqui é o exemplo do cilindro número 2. Então ele desce fazendo a admissão, quando ele sobe fazendo a compressão. Nesse momento, não está ilustrado aqui, nós temos o bico injetor de combustível também, que ele fica posicionado bem parecido com esse posicionamento da vela de ignição aqui em cima. Tá? Então, nesse momento, injeta-se o vapor, o combustível ali dentro, numa pressão muito alta. Então, esse bico vai injetar o combustível lá dentro. Eu tenho oxigênio, que foi admitido, estou comprimindo agora esse oxigênio com esse combustível que foi injetado pelo bico injetor. Chega lá em cima, acabou de realizar a compressão, a vela dá a ignição, ela solta a faísca, a explosão acontece. Essa explosão é suficiente para jogar esse pistão lá embaixo novamente. Só esse momento aqui, em que dá a explosão, é que libera energia. Os demais estão todos consumindo energia oriunda daquele pistão que está dissipando energia para o meio, que está fazendo a explosão. Tá? Chega lá embaixo com toda essa energia da explosão, ele volta. Quando ele volta, a válvula do escape ela abre e joga esses gases para o escapamento. E aí o ciclo inicia tudo novamente. Tá? Então aqui a gente está fazendo a sequência de como aconteceria o processo completo até o escape e voltar na admissão novamente. Então o ciclo de cada, ou o tempo de cada cilindro é admissão descendo, compressão subindo, explosão descendo e escape subindo. Volta, admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Esses são os tempos realizados por cada cilindro. Esse exemplo, então, que eu acabei de mostrar, compõe os motores que nós chamamos motores de 4 tempos. Primeiro tempo, admissão. Segundo tempo, compressão. Terceiro tempo, explosão. E o quarto tempo, expulsão ou escape. Tá ok? O básico de funcionamento de um motor ciclo Otto 4 tempo é isso. E o diesel? O diesel, no lugar da vela aqui, nós estamos simbolizando pelo bico injetor. Aqui não existe vela. Né? Então, se ele é de 4 tempos, ele vai fazer os mesmos tempos. A admissão, a válvula de admissão aberta, admite oxigênio. Quando chega lá embaixo, a válvula fecha, ele sobe comprimindo, tá? No momento que ele sobe comprimindo e está chegando no limite lá em cima, o bico injeta combustível. Ao injetar, essa pressão desse oxigênio com esse combustível é suficiente para realizar a explosão. Não precisa da vela fazendo ignição. Ele explode e volta fazendo o escape, né, jogando esses gases para o escapamento. Então, de um lado é onde entra o oxigênio e do outro lado é o tubo coletor que faz o escape e joga isso para o escapamento. Ok? Uma das primeiras manutenções que a gente precisa fazer é nessas válvulas. Se elas não fecham isso de maneira precisa, o meu motor começa a perder um pouco da eficiência. Então essa é a lógica, esse é o princípio básico de funcionamento de um motor do ciclo diesel, motor que compõe a nossa frota agrícola, um motor de 4 tempos.
E o petróleo, né? A nossa fonte de energia. Na realidade, nós alimentamos esses motores dessa frota nossa com óleo diesel. E esse óleo diesel ele vem do petróleo. Então vamos entender um pouquinho como que se dá a refinaria, né? Ou o processo de refinação, refinamento aí do petróleo. Então o petróleo ele é extraído como óleo cru, ele entra numa destilação fracionada, em torno de 400 graus, e depois numa torre de destilação. O mais pesado aqui, na temperatura de 350 graus Celsius, sai o asfalto. Então, é um óleo mais, vamos chamar isso de piche, né? É um óleo mais denso, é um óleo mais grosso, um óleo mais rústico. Depois, logo acima dele, a 335 graus, saem os óleos lubrificantes, usado no motor também como lubrificante. A 320 graus sai o óleo combustível usado na linha naval. A 270 graus Celsius sai o óleo diesel que nós utilizamos na nossa frota. Aqui está representado pelo caminhão, mas os tratores também são alimentados por esse óleo diesel. Um pouquinho mais acima do óleo diesel, 190 graus, a querosene, utilizada em aviação. 140 graus Celsius, a gasolina, que nós utilizamos nos nossos veículos, os motores do ciclo Otto. A 70 graus, os produtos químicos, solventes seriam os melhores exemplos. E a 20 graus aqui, o propano. Ali já está saindo basicamente gás, tá? O petróleo lhe dá origem a diversos derivados, como nós acabamos de ver. Aqui nós temos uma ilustração, é uma fonte da Petrobras, que traz para a gente a média de valores referente ao perfil do refino. Né? 40% do que se refina é óleo diesel. Então o volume de óleo diesel é muito alto. Não é à toa que a nossa frota rodoviária, a nossa frota marinha, a nossa frota de tratores agrícolas ou maquinária agrícola é alimentado com óleo diesel. 18% disso é gasolina, 14% óleo combustível, GLP 8%, nafta 8%, querosene de aviação em torno de 4% e os demais 8%. O que nós usamos de combustível para motor? Aqui está um comparativo relacionando o ciclo Otto com o ciclo diesel. Né? Vamos falar do ciclo Otto bem rapidamente aqui. Ele pode alimentar esses motores com gasolina A, que é gasolina pura, a gasolina C. A gasolina C ela tem 27,5% de etanol anidro inserido nessa composição, né? Nós podemos alimentar com etanol hidratado, a mistura da gasolina C mais o etanol hidratado que compõe os carros flex e o GNV, gás natural veicular. Então tudo isso aqui é base de combustível para alimentar motores do ciclo Otto. E os motores do ciclo diesel? Óleo diesel, o óleo diesel mais biodiesel, tá? Nós temos esse óleo bunker aí, que é um combustível pesado. Nós temos o biodiesel puro, chamado de B100, óleo vegetal in natura, o óleo diesel misturado ao gás natural veicular, esse sistema é chamado de dual fuel, e nós temos o etanol aditivado. Tá? É possível trabalhar com etanol aditivado também em motores do ciclo diesel. Mas a nossa realidade é óleo diesel e óleo diesel associado ao biodiesel. O biodiesel puro, que é o B100, eu já falo o que é isso também, ele não tem sido tão utilizado porque ele traz alguns danos e eles não conseguiram resolver esses danos no motor até então. Ele cria uma substância sólida similar a uma graxa no pistão, ali na câmara de combustão, e isso promove uma manutenção antecipada desse motor, aumentando-se assim o custo de manutenção. Né?
Vamos ficar atento aqui ao óleo diesel e ao diesel mais biodiesel, como fonte de energia para a nossa frota agrícola. O óleo diesel rodoviário, que é o óleo diesel que nós utilizamos na frota, ele tem baixo ponto de fulgor, tá? Ele tem o diesel A, para uso rodoviário e não rodoviário sem biodiesel, é o diesel puro, né? O B7, que é o óleo diesel com 7% de biodiesel, é uma lei federal número 13.033, que ela entrou em vigência no dia 24 de setembro de 2014. E nós temos o diesel BX, é o óleo diesel A com o percentual de biodiesel desejável ou qualquer, podendo chegar até o B100, né, que é só biodiesel e zero diesel. Só que esse X aí ele tem que estar autorizado para uso específico ou experimental. Então, fora o B7 aqui, a nossa realidade é não utilizar o BX. O BX trabalha-se muito em motores experimentais, né, para estudo, e alguns usos específicos. Motor de frota agrícola, não vamos pensar diferentemente do diesel A e do diesel B7, que é o diesel associado a 7% de biodiesel. Em relação ao teor de enxofre, é outro aspecto muito falado, muito discutido também, porém pouco compreendido. Essa é uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, ANP, número 50, de 23/12/2013. Vocês já devem ter visto falar muito do diesel S10 e S500, né? O que significa isso? O diesel S10 é um combustível que tem, no máximo, 10 miligramas de enxofre na composição para cada quilo de óleo diesel. E o S500 você tem 15 miligramas de enxofre para cada quilo de combustível. Essa é a diferença, é a concentração de enxofre que nós temos na composição do óleo diesel, tá? Ainda eu posso pegar o S10 e o S500 e transformar ele no diesel B7, associar isso com biodiesel, tá? O S10 e o S500 nós estamos falando de uma outra classificação que é em relação ao teor de enxofre do diesel A. Então isso aqui cabe ao diesel A. E o biodiesel? O biodiesel ele foi instituído na época do governo Lula aqui no Brasil para incentivar algumas regiões que tinham potencial de produzir biodiesel, né? Então, para produzir o biodiesel, ele tem que ser a partir de óleos vegetais de mamona, dendê, palma, girassol, babaçu, amendoim, soja e outros. Tem que ser vegetal que tem uma alta composição de óleo, né? Se a gente pegar a soja aí, mais de 50% da soja é óleo. Então, o percentual de óleo é uma oleaginosa muito alto. Você pode substituir total ou parcialmente o óleo diesel em todos os motores do ciclo diesel. Porém, ressalto mais uma vez, cautela, porque as experiências que a gente tem vivenciado na prática não são das melhores. O custo tem aumentado muito no que tange à manutenção desses motores. 2% de biodiesel misturado ao diesel de petróleo, que é o diesel A, é o B2, e assim sucessivamente até o biodiesel puro B100. Na imagem aí nós temos um canal de abastecimento composto por 20% de biodiesel e 80% do diesel A, né? E a qualidade de ignição do diesel? Como é que nós podemos associar isso ao combustível que eu estou utilizando? Isso pode ser mensurado a partir do NC. O que significa o NC? Número de cetano. E esse número de cetano
ele está também relacionado com o IC, que é o índice de cetano. O número de cetano vai medir a capacidade do combustível, no nosso caso óleo diesel, de entrar em autocombustão quando injetado no motor. Tá? Então a necessidade de cetano, recapitulando, mensura a capacidade do combustível, que é a nossa fonte de energia, de entrar em autocombustão quando injetado no motor. E o IC, que é o índice de cetano, mede a qualidade de combustão dos combustíveis diesel. O IC é determinado a partir de cálculo, tá? Então NC e IC caminham junto. Um mede a capacidade do combustível entrar em autocombustão e o outro mede, que é o IC, a qualidade dessa combustão. Então a dinâmica de autoinflamar e a dinâmica da qualidade dessa combustão. Aqui está um exemplo, né, de um CFR-F5, é um motor específico de laboratório utilizado para determinar o número de cetano. Então, para definir o NC, nós temos que ir para laboratório. Não dá para determinar isso de forma tão simplória. Eu tenho que realizar a combustão desse óleo diesel para chegar no NC. Para vocês terem uma ideia, tá? A resolução ANP, Agência Nacional de Petróleo, número 50, de 23/12/2013, fala que no diesel S10 o NC é 48 e no diesel S500 o NC é 42. Vamos voltar aqui um pouquinho, tá? O que é o NC? Capacidade do combustível entrar em autocombustão. Se o NC do S10 é maior, então ele entra em autocombustão mais facilmente que o diesel S500. Combinado? Fatores que vão influenciar esse número de cetano. A composição do diesel, o percentual de biodiesel, por exemplo, que eu vou associar a ele, tá? A temperatura do ar de admissão interfere bastante também. Em função disso, nós temos em alguns motores o intercooler. Qual é a função do intercooler? Reduzir a temperatura do ar que está entrando para dentro do motor, né? Com isso, você consegue reduzir o volume, coloca-se mais moléculas de oxigênio dentro do motor. Você aumenta o potencial de combustão, com certeza. Ganha-se na eficiência do motor, maior rendimento. A rotação do motor interfere também, tá, no número de cetano. Rotações abaixo ou acima da desejável de funcionamento do motor, obviamente, vai interferir no NC e automaticamente vai interferir num aumento ou diminuição do consumo de óleo diesel. A taxa de compressão do motor, então motores mais cansados, né, que já não tem uma boa compressão, tende a interferir nesse número de cetano também. A temperatura que o combustível entra para dentro do motor para realizar a combustão. Um exemplo muito clássico é as colhedoras de cana. Ela tem mecanismo, é composta de mecanismo que monitora até a temperatura de entrada do combustível para realizar esse combustível, o óleo diesel, né, para realizar a combustão dentro do motor. E a regulagem e condição da bomba injetora. Então a bomba injetora também interfere muito nesse número de cetano. O número de cetano, não sei se vocês já perceberam, né, comentamos aí rapidamente quais são os fatores que vão influenciar nesse número de cetano, ele vai interferir entre um maior ou menor consumo de óleo diesel. Nós temos que estar atento a esse detalhe, porque o que mais impacta hoje nas operações agrícolas é o consumo de óleo diesel. Isso é o que mais onera dentre o custo na composição das operações agrícolas, que envolve mecanização. Tá? Então é um aspecto que a gente tem que
estar sempre de olho. Aqui eu mostro uma relação estequiométrica, onde fala que eu preciso fazer uma combinação muito boa do combustível que eu estou colocando no motor com a quantidade de oxigênio. Nos motores eletrônicos, nós temos sensores que fazem a leitura, inclusive, dos gases que estão saindo pelo escape. Ela faz essa dosagem de combustível e de oxigênio, tudo eletronicamente. O que se ganha com isso? Uma melhoria na relação do consumo de combustível. Você economiza óleo diesel, torna esses motores mais eficientes, diminuindo o custo das operações, tá? Então essa relação estequiométrica hoje, que é combinar a quantidade de combustível com a quantidade de oxigênio dentro dos motores, no maquinário atualizado, no maquinário moderno, ela já acontece de forma eletrônica. Essa relação estequiométrica aqui, ela busca para a gente também uma relação entre combustível e a quantidade de ar que nós temos que colocar na câmara de compressão, tá? Vamos direto para o que interessa para a gente, que é o diesel, é a quarta linha. Para cada litro de combustível, eu preciso injetar 15,2 litros de ar, ok? Então essa é a relação entre quantidade de ar para quantidade de combustível. Obviamente, sempre a quantidade de ar é muito maior do que a quantidade de combustível. Essa dosagem aqui entre volume de ar e volume de combustível, que já é feita de forma eletrônica nos motores modernos, nos motores eletrônicos que nós comentávamos agora há pouco. Bom, eu queria dar essa noção inicial para vocês em relação a motores. Nós precisamos entender um pouco desse combustível e o que combinar perfeitamente para ganho de performance para a gente dar sequência nos estudos, tá? Eu preciso ainda salientar que vocês precisam buscar uma literatura complementar. Para quem é aluno nosso, eu deixei no guia de estudo pertinente a essa videoaula a recomendação do livro e a recomendação dos capítulos a serem estudadas. Siga essas orientações, tá? Busque fontes alternativas para que vocês possam melhorar aquilo que ficou talvez um pouco vago na nossa fala aqui e o mais importante que é ampliar o conhecimento de vocês, né? Então buscar informações em outras fontes é extremamente importante. Ressalto mais uma vez, para aqueles que são meus alunos, essas informações elas estão no seu guia de estudo pertinente a essa nossa videoaula, tá? Eu vou ficando por aqui. Num outro momento, a gente volta para dar continuidade a essa fala de motores de combustão interna, motores que compõem a nossa frota agrícola. Eu espero ter contribuído, espero ter trago informações satisfatórias dentro daquilo que vocês desejam entender e conhecer no universo de motores de combustão interna. Vou ficando por aqui e numa próxima oportunidade estaremos juntos novamente. Não deixem de nos procurar também nos nossos canais de comunicação. Abaixo aí segue o nosso e-mail institucional e eu ainda deixo disponíveis os nossos canais de comunicação social, tá? Bem como a nossa plataforma digital. Um abraço a todos e até a próxima.